Se você não tiver escola, se você não tiver faculdade, você tá morto. É o que eu falo pros meus filhos. Aí eles falam assim, mas você não estudou? Eu falei, mas você é craque? Você jogou bola? Você jogou no Maracanã? Você jogou na onde? Você jogou na onde, filho? Podia fazer uma casa. Jogou na onde, filho? Jogou na onde, filha? Jogou na onde, mãe? Jogou na onde, pai? Jogou na onde? Eu não estudei, infelizmente. Gostaria de ter estudado. Vocês estão de sacanagem! Vocês estão de brincadeira! Seu burro! Burro! Seu idiota! Eu não jogo mais! Vai dar! Não vai dar! Fala, tropinha! Bora, pesquisadores! Quem fala com vocês aqui é o professor Vitor Mascarini, ou apenas Vitor, ou Ben 10, e hoje eu estou com ele, o homem mais famoso do bairro que ele mora, o homem de 1000 nomes, professor Victor Tâmbalo. Seja bem-vindo, professor. Opa, fala rapaziadinha. E aí, como é que vocês estão? Estão acompanhando os quadros? Estão acompanhando os nossos podcasts? Espero que sim, né? Hoje a gente vai vir com um futebolzinho sem crise, né? Vocês já estão acostumados, né? Super mundialzinho do amor. A gente vai falar sobre o resumo da semana. E eu vou deixar pro homem, né? Vocês sabem quem é, né? É o Ben 10. É o Vitotó. Vamos lá, Vitão. Vamos falar sobre, né? Sobre o resumo da semana. O que você me diz? Não, primeiramente, não dá pra não falar do resumo da semana sem antes comentar quais são as colocações, né? E a gente tem algumas surpresas que eu acabei me equivocando, né? Antes de começar o campeonato, né? E a gente vai falar sobre isso. Isso, a gente vai falar assim. Antes da gente começar a comentar aqui sobre a tabela do campeonato e tudo mais, eu queria pedir para que vocês sigam o História Sem Crise no Instagram, se inscrevam no nosso canal no YouTube. Então, todo dia que sair episódio novo nas plataformas de podcast, também vai sair lá no nosso YouTube. Então, a gente está tentando deixar em todas as plataformas possíveis para que vocês tenham fácil acesso. Pois bem, meu caro amigo Pinguim. É o homem de 1000 nomes, né? Não tem como. Vamos lá, pessoal. A gente está aqui, terminamos hoje, né? Estamos gravando isso aqui no dia 22. Terminamos hoje aí a segunda rodada completa aí do Super Mundial. E a gente vai passar grupo por grupo, a situação, né, dos seus competidores. Vamos lá. No grupo A, temos o glorioso Verdão em primeiro lugar, com 4 pontos. Acompanhado do Inter Miami, o time do Messi e do Suárez, também com 4 pontos. E aí, em terceiro lugar, o Porto, com 1 ponto. E em quarto lugar, o Al Ahly, com 1 ponto. Meu querido amigo Chaka, o que você tem a comentar sobre esse grupo aí? Grupo A. A gente pode fazer o seguinte. Pô, da hora, Vitão. Você vem com as estatísticas e eu posso fazer o comentário da rodada. E aí, tipo assim, primeira rodada desse grupo foi xoxo, né? 0-0 os dois jogos. Foi de sangrar os olhos assistir a primeira rodada desse grupo. Mas na segunda rodada a gente teve, né, a vitória do Palmeiras com a vitória do Inter Miami, aquele golaço de falta do Lionel, né? Meu, a gente sabe que tá perto da meia-lua da área, ele vai cobrar a falta, ele vai fazer o gol, ele não erra, não tem é pênalti pra ele. E o Porto veio decepcionante nesse Super Mundial. Eu imaginei que viria mais forte. Até tinha comentado de que o Palmeiras teria muito trabalho para conseguir passar nessa primeira fase, né? Que são as fases de grupo. Mas acredito eu que Palmeiras passa em primeiro, né? O Palmeiras ele vai ganhar já adiantando, o Palmeiras vai ganhar do Inter Miami. O Inter Miami, por mais que em segundo, eu assisti os 2 jogos do Inter Miami. Por mais que tenha ganhado do Porto, eu achei um time muito mediano, muito mediano mesmo.
E, assim, sobre esse primeiro grupo é isso. O Palmeiras, ele vem muito forte, uma surpresa, uma grata surpresa por ser um time brasileiro, né? E vem para disputar o primeiro lugar. E aí a gente sabe, primeiro lugar vai pegar o segundo, que é mais tranquilo em tese, né? Dependendo do grupo, né? Sim, sim. Cara, eu vou ser honesto pra você. Nós não torcemos pra nenhum dos times brasileiros que estão nessa competição. E eu estou torcendo demais para que o Palmeiras se classifique em primeiro lugar, pois, em tese, se o campeonato terminasse a fase de grupos hoje, o Palmeiras pegaria nada mais, nada menos do que o Paris Saint-Germain. Aí, inaugurando aqui a análise do nosso grupo B, está em segundo lugar porque o gloriosíssimo Get Fire, mais conhecido como Botafogo, está em primeiro colocado, 2 vitórias, e para mim a vitória mais emblemática até agora, que foi 1-0 contra o PSG. Mesmo aí o Luiz Henrique colocando a cavalaria toda no segundo tempo, entrando com o Nuno Mendes, Fabian Ruiz. Cara, o Fogão conseguiu segurar e assim, cara, é minha opinião que os brasileiros estão fazendo. Como eu falei, nem eu nem você nós torcemos para esses times. Mas é muito legal o futebol brasileiro estourando a boca do balão, como diria o nosso gloriosíssimo craque Neto, com os times europeus, né? Por conta da análise que eles fazem do futebol sul-americano, mas também pela força do futebol brasileiro, né? Então, assim, nós que gostamos muito do futebol europeu, às vezes a gente esquece aqui, né? Ou não temos tanta ideia dos times daqui, do que eles podem fazer. Então, só para terminar esse grupo B, Botafogo em primeiro 6 pontos, Paris Saint-Germain segundo com 3, acompanhado do Atlético em terceiro lugar com também 3, e o já eliminado Seattle Sounders com 0 pontos. E aí, meu querido amigo Pinguim? Então, assim, a questão é que o que diferencia o Paris do Atlético de Madrid é o saldo de gols. O Paris, ele tem 3 de saldo de gols, o Atlético de Madrid menos 2, né? Acredito eu que na terceira rodada a gente vai ter o Paris pegando o Seattle e o Atlético de Madrid pegando o Botafogo. E aí é aquilo, né? O Botafogo, ele joga pelo empate para passar em primeiro. A derrota, o Botafogo só não passa em primeiro, caso ele perca para o Atlético de Madrid, se o Paris Saint-Germain ganhar de 1 ou mais gols. E aí, assim, o Paris Saint-Germain, ele vai ganhar do Seattle. Isso, para mim, é óbvio, assistindo as 2 primeiras rodadas. Esse time do Seattle não aguenta com nenhum dos 3. É um time fraco, fez gol nas 2 rodadas, só que não é um time que tem uma defesa sólida, é um time muito fraco defensivamente. Então acredito eu que o Paris Saint-Germain faça 1 ou mais gols no Seattle Sounders. E aí é aquilo, né? O Paris Saint-Germain, ele tem saldo de gols comparado ao Botafogo, só que se o Botafogo empatar, ele passa em primeiro. Se o Botafogo perder, ele passa em segundo. Só que é aquilo, né? O Botafogo não pode perder por um saldo de gols muito alto, porque aí o Atlético tira a vaga do Botafogo. E pra mim, eu acredito que isso não vai acontecer, vendo o que o Botafogo já fez até agora no campeonato. Eu não acredito que o Atlético de Madrid ganhe do Botafogo, sendo bem sincero. Eu acredito no empate ou na vitória do Botafogo. E aí é Botafogo em primeiro, Paris em segundo, cara. Bom, eu confesso que também acredito que o Atlético não tem todo esse poderio. Vai ser uma grande surpresa se eles realizarem aí uma goleada em cima do Botafogo. Acredito que não. Bom, vamos seguir, vamos pro grupo C. O grupo C já tá um pouco mais definido, né? A gente tem o Bayern de Munique em primeiro lugar com 6 pontos, né? Depois da primeira rodada que fez 10-0 no Alcon City, que inclusive é o último colocado deste grupo, já está eliminado com um saldo de gols de menos 16 gols, né? Onde a gente tem vários jogadores que tem uma segunda função, né? Um time amador. A gente tem o Benfica, que está em segundo lugar com 4 pontos, e o Boca Juniors está em terceiro com 1 ponto. Cara, o Boca Juniors vai pegar o Alcon, então eu acredito que o Boca Juniors vai ganhar. E aí o Benfica pega o Bayern de Munique.
Se o Boca Juniors ganhar do Alcan City, ele precisa ir de, no mínimo, 7 gols para conseguir ganhar do Benfica na questão do saldo de gols, porque ele tá com -1, o Benfica tem 6. Então, assim, o Boca vai ter que ir para cima do Alcan, tá? Eu acredito que Benfica e Bayern de Munique passem. E o que você acha, comentando rapidamente aí do grupo C? Cara, pô, assim, Bayern de Munique impôs o seu jogo. Não é uma surpresa, né? Que o Bayern de Munique tenha estado e provavelmente finalizará a primeira etapa do Mundial em primeiro. Só que, cara, falar pra você, o Boca jogou um futebol de qualidade máxima contra o Bayern de Munique e o Boca só não empatou com o Bayern por conta de não ter um banco muito forte. Porque eu vou te falar, assim, eu acredito que o Boca é mais time do que o Benfica. Por mais que eles tenham empatado em 2-2, a primeira rodada tem empatado o Boca e o Benfica em 2-2, o Boca é mais time do que o Benfica, cara. Minha opinião. E aí a gente fica, né, naquela, né, de que o craque do time do Benfica já deveria, né, e aí era algo que de fato poderia ter acontecido antes do Mundial, que era o Di Maria estar no Boca Juniors, só que acabou que o Boca Juniors pegou lá, não conseguiu chegar num acordo, né, com o Benfica, e o Benfica tem bem mais dinheiro, né, mas enfim, o Di Maria é craque de bola, monstruoso, mas eu não sei não, cara, se o Benfica aguenta com o Bayern de Munique. E é aquilo, esse saldo de gols de 6, provável que diminua. Por quê? Porque o Bayern vai ganhar do Benfica, cara. A não ser que entre, né, alguma máfia aí do futebol aí e o Bayern termine empatado com o Benfica. E aí os dois europeus passem para a próxima fase na base da roubalheira. Que eu não acho que vai acontecer. Mas por futebol, Bayern ganha do Benfica, o saldo de gols do Benfica diminui para 4 ou 5 e o Boca Juniors vai golear o Auckland City. Aquele gol do Boca Juniors contra o Bayern de Munique, para mim, foi o gol mais bonito do Super Mundial até agora. Mais bonito. Aquela meia-lua que ele deu no o zagueiro do Bayern de Munique, foi algo assim, tipo, me lembrou muito aquele gol Puskás do Neymar. Sim, não, foi realmente, também concordo aí como o gol mais bonito até agora. Bom, vamos para o grupo D, estamos chegando aí na metade da nossa análise. Temos o glorioso Mengudo Flamengo em primeiro lugar com 6 pontos, acompanhado do Chelsea, segundo lugar com 3, Esperance da Tunísia com 3 e o Los Angeles FC, outro time também já eliminado com 0 pontos. Confesso que, fiquei surpreso com a vitória do Flamengo em cima do Chelsea por 3-1, mesmo com a expulsão do Jackson. E assim, né? Como eu falei, para nós somos brasileiros é legal. Apesar de eu estar torcendo bastante contra os times brasileiros, mas pensando no quesito esporte, foi bem legal o que aconteceu. Cara, acredito aqui que nesse grupo, Flamengo e Chelsea passem aí, até porque o Chelsea vai pegar o Esperance da Tunísia, o Flamengo pega o já eliminado Los Angeles. Então acho que isso aí já tá meio que definido. O que você acha aí? Eu concordo plenamente. A rodada final vai ser só pra finalizar mesmo, porque de fato o Chelsea ganha do Esperance e o Flamengo vai aplicar uma goleada nunca antes vista nesse time do Los Angeles, que é fraquíssimo. Pra mim, um dos times mais fracos do campeonato. Até agora não fez nenhum gol no campeonato, então pra mim já mostra. Eles não conseguiram fazer um gol no Esperance, que é um dos times mais fracos do grupo. E é isso, eu acredito que vai ser uma goleada assim de uns 4, 5, 6-0 do Flamengo no Los Angeles. E o Chelsea vai ganhar do Esperance também. E a gente vai ter aí provavelmente o confronto de Bayern de Munique e Chelsea já nas oitavas, que vai ser um
jogaço de bola. E o Flamengo vai passar em primeiro e vai pegar o Benfica, né? Se eu não tô enganado. Ou talvez o Boca, não sei. Essa é a minha dúvida. Eu acabei nem visualizando, mas provavelmente é grupo C e D, né? Sim, sim. Se o Flamengo passasse, se terminasse hoje, o Flamengo pegaria o Benfica hoje, né? Então, assim, o Flamengo pode pegar aí. Seria muito melhor pegar mesmo o Benfica do que o Bayern de Munique. Vamos seguindo aí. Grupo E. Esse grupo tá mais equilibrado. A gente tem o River em primeira, a Inter em segundo, só que ambos com 4 pontos. Monterrey do México com 2 pontos. E o já eliminado, o time japonês Urawa Reds com 0 pontos. E aí a gente terá um jogaço na quarta-feira, dia 25, entre Internacional e River Plate, valendo aí a primeira posição do grupo E. O que você tem a comentar aí, meu caro amigo Piu Piu? Cara, ó, esse grupo pra mim foi um dos grupos mais disputados, assim, em questão de futebol. Os times em nível são muito parecidos, o que é uma grata surpresa, porque eu imaginei que seria unânime a Internacional, assim, tipo, com as 2 primeiras vitórias nas 2 primeiras rodadas, só que isso não aconteceu, né? A Internacional empatou com o Monterrey e sofreu pra ganhar do Urawa Reds, né? Então, assim, acredito eu, e cara, eu vou te falar a minha opinião, tá? As 2 primeiras rodadas, o River Plate ganhou, né, de 3-1, o Monterrey e o Internacional empatou em 1-1. Na segunda rodada, a Internacional ganhou de 2-1, do Urawa Red sofrido. Só que, cara, eu preciso comentar sobre isso, porque pra mim foi uma das torcidas mais épicas que eu já vi, assim, dentro de um estádio. E, assim, o time japonês, quando ele foi eliminado nessa segunda rodada, perdendo para a Internacional, você via, assim, o aspecto dos torcedores chorando, assim, e chorando muito, muito. E antes disso, meu, durante o jogo, cara, foi impressionante a entrega dos torcedores ao time, cara. Tem até uns vídeos rolando aí na internet deles pulando de forma muito ordenada, assim. Pra mim foi algo assim de brilhar os olhos. Eu nunca tinha visto. Meu, isso foi a parte que mais me brilhou os olhos esse Super Mundial, sabe? A gente conhecer diferentes torcidas de diferentes lugares do mundo, onde a gente não tinha tanta oportunidade, porque nos mundiais eram sempre no máximo 5 times, e aí eram poucos jogos. E a gente não tinha tanta oportunidade de ver esses times de fato desempenhando um bom futebol, né? E eu, como bom apreciador de futebol, cara, pra mim foi impressionante, assim. Pra mim, esse grupo foi, inclusive, por ser um dos mais disputados dos jogos, pra mim foi um dos mais legais, assim, de assistir. Mas, só pra finalizar, passa a Internazionale e passa provavelmente o Monterrey. Eu acredito que a Internacional ganhe do River Plate, tá? A não ser que eles joguem meio que, né, daquele jeito lá, como eu falei, né? Pode ser que eles não se entreguem tanto, porque caso a Internacional e o River Plate empate, os dois passam, né? Porque o saldo de gols do Monterrey, aí tudo vai depender do Urawa Reds, se o Urawa Reds vai perder ou não pro Monterrey. Eu não tenho tanta certeza assim que, tipo, porque os japoneses eles não vão se entregar. Por mais que já estejam eliminados, eles vão jogar um futebol. Sim, sim. Bom, esse grupo E ainda guarda bastantes emoções para nós. Sim. Bom, grupo F, a gente tem Fluminense e Borussia Dortmund empatados com 4 pontos, né? Fluminense em primeiro, Borussia em segundo. O Flu tem um gol a mais no saldo de gols. Mamelodi Sundowns, time da África do Sul, tá em terceiro com 3 pontos. E o Ulsan, né, que é o time coreano, já tá eliminado também, 0 pontos. Só que aí nós temos uma coisa interessante. O Fluminense enfrenta na quarta-feira também
o Mamelodi Sundowns. Se o Fluminense perder, o Mamelodi vai para 6 pontos. E o Borussia vai pegar o Ulsan. E eu acho que o Borussia vai amassar o Ulsan. Então, assim, o Flu tá em primeiro. Mas, infelizmente, eu acho que o Fluminense é o time que corre mais risco de não classificar. Da minha análise breve. O que você acha aí do grupo F? Meu, que da hora. A gente tem o mesmo pensamento também aqui no grupo F. Meu, o Fluminense, ele vem mostrando um bom futebol. Só que esse time do Mamelodi Sundowns, cara, é um time enjoado. Tem um atacante lá que ele fez uns 2 ou 3 gols impedidos já nesse campeonato mundial, nessa Copa do Mundo de Clubes, que é o Reiners. Esse cara, ele tem uma trivela, cara. Inclusive os gols que ele tava impedido, ele fez de biquinho e de trivela. Esse cara, se ele não foi jogador de futsal, ele ele desempenha muito bem essa trivelinha e esse biquinho. E esse cara não erra gol na cara do gol, velho. Todos os gols que ele fez impedido, ele guardou. E esse cara, ele é enjoadíssimo. Sem contar também o jogador brasileiro que tem no time do Mamelodi, que é muito bom de bola. Que, se eu não me engano, e aí eu posso estar confundindo com o time lá o Esperance, é o camisa 10, se eu não me engano, o do Mamelodi Sundowns, que é o brasileiro. Só que assim, o Mamelodi Sundowns ganhou do Ulsan, né? E cara, o Mamelodi Sundowns fez 3 gols no Borussia e quase assustou o Borussia Dortmund. E eu vou te falar, se o Mamelodi tivesse empatado o jogo com o Borussia estaria teoricamente eliminado, né? Dependendo só do último jogo, né? Sim. Se o resultado fosse esse, o Borussia estaria numa situação bem complicada com apenas 1 ponto, né? Sim. 2 pontos, no caso, porque tinha empatado o primeiro jogo. Bom, vamos pro grupo G agora. Grupo G. Vitão, ficou faltando a gente falar sobre quais serão os jogos, né? Entre E e F, né? O que você acha? Sim, tá. O E e F. Bom, acredito que passa. Vou falar a minha opinião, tá? Eu acredito que o Fluminense não vai passar. Eu acho que o Borussia passa em primeiro e o Mamelodi passa em segundo. E no outro grupo, que é o grupo E, eu acredito que passa a Inter e passa o Monterrey. Então acho que a Inter, nesse caso, vai pegar o Mamelodi e o Monterrey pega o Borussia, porque o Monterrey vai passar em segundo, o Borussia em primeiro do grupo F. São minhas apostas. As minhas também, cara. Eu acredito que vai ser Internacional. Aí que tá, a Internacional eu acredito que vai ganhar do River Plate. A Internacional e os times europeus já se acostumaram, a gente percebeu a diferença da primeira para a segunda rodada, exceto o Chelsea, né, que tomou uma taca do Flamengo, mas os outros times europeus já começaram a desempenhar um futebol legal. E eu acho que o Internacional vai ganhar do River Plate, o Monterrey vai ganhar do Urawa Reds, e aí vai ser Internacional em primeiro, Monterrey em segundo. Internacional vai pegar o Mamelodi e o Monterrey vai pegar o Borussia, cara. Esse é um bom jogo. Vai sim. Bom, vamos seguir que a gente tá indo pro final, pra gente não se alongar muito neste episódio. Grupo G, esse grupo pra mim que tá se definindo, né? A gente tem a Juve com 6 pontos, o Manchester City, que neste momento tá jogando contra o Al Ain, já tá ganhando por 1-0 gol do Gundogan. E aí a gente tem o Viagem Casablanca com 0 pontos e o Al Ain também com 0 pontos, então já passa os dois. Juve e Manchester City, e aí na última rodada a gente vai ter esse clássico europeu, Juve e Manchester City só decidindo aí as posições, né? Eu acho que você tem alguma coisa a comentar sobre esse grupo G? Esse grupo G foi um grupo que era bem unânime, né? A questão de quem passaria, né? A gente tem o Idade e o Al Ain, que são times fraquíssimos contra 2 Big Boss, de certa forma, que seria a Juventus e o City, né?
Eu acredito que Juventus passe em primeiro, né? E, meu, a Juventus tá apresentando um futebol diferente, cara. Vou falar pra você, Vitão. Que futebol tá apresentando esse time da Juventus, hein? 9 gols em 2 rodadas. Camisa 10 da Juve. Eu não conhecia, pra ser bem sincero. Olha que eu acompanho o futebol. Aquele Wilds, eu acho. O Wild, é meio complicadinho o nome dele. Wilds. Esse cara joga demais. Fez um hat-trick aí na segunda rodada, no Idade. O jogo da segunda rodada do City ainda tá acontecendo, mas eu acredito que vai ser uma goleada, porque esse time do All-In é fraquíssimo. É um dos times mais fracos do campeonato, junto com os outros times que a gente comentou anteriormente. Mas, cara, eu vou falar pra você. Essa terceira rodada vai ser um jogaço Juventus e Manchester City, velho. Pra disputa do primeiro lugar. E eu acho que vai dar, minha opinião, tá? Eu acredito que dê Juventus, cara. Pelo futebol que a Juventus vem apresentando. Só que é aquilo, né? É o City, Pep Guardiola e é aquilo, né? Eles já estão acostumados a se enfrentarem na Champions. E é uma incógnita, né? Quem vai passar em primeiro aqui no grupo G. Sim. Bom, para finalizar, a gente tem o grupo H. Real Madrid está empatado com o Red Bull Salzburg. Ambos com 4 pontos, mas o Real está em primeiro porque tem 2 gols de saldo. O RB Salzburg apenas 1. Temos o Al Hilal em terceiro lugar com 2 pontos e o Pachuca já eliminado, time mexicano com 0 pontos. Inclusive hoje eu acompanhei o jogo entre Red Bull Salzburg e Al Hilal. E o Al Hilal desperdiçou uma chance incrível aí dos 3 pontos, porque achei eles até com uma certa displicência, alguns lances e tudo mais. E na última rodada a gente vai ter um confronto europeu, RB Salzburg contra o Real Madrid. Acredito que o Real ganhe com certa facilidade. E o Al Hilal vai pegar o já eliminado Pachuca, então é a chance do Al Hilal, né? Eu acredito que é um dever do Al Hilal vencer o Pachuca e passar em segundo lugar. E aí a gente teria um confronto europeu aí nas oitavas, né? Provavelmente o Juve e City que já passaram, pegando o Real Madrid, um desses times. E aí o outro time pega ou Al Hilal ou Red Bull Salzburg. O que você tem para comentar pra gente ir encerrando esse nosso episódio, meu caro amigo Pinguim? Cara, ó, vou te falar. Grupo H, Real Madrid na segunda rodada tomou um susto, né? Perdendo, né? Um dos seus jogadores já no comecinho do jogo, o Raul. E jogou com 10 e com 10 ganhou do Pachuca de 3-1, né? Cara, eu vou te falar, eu assisti esse jogo, eu acompanhei ele do começo ao fim. E o time do Real Madrid já se entrosou, cara. Já se entrosou. E é um time, olha, não jogou o Rodrigo, né? Mas é um time embaçado. É embaçado, é Real Madrid, cara, não tem como. Tem jogadores astros, né? Tem Vinícius Júnior, tem Valverde, tem o Trent Alexander-Arnold, tem uma zaga que tem o Huygens, que mesmo sem o seu parceiro de zaga avermelhado, ele jogou um futebol assim, esse cara é muito bom. E ele só tem 20 anos, né? É um dos principais detalhes, né? O moleque tem 20 anos e joga um futebol como se tivesse 28, 30, como se já fosse um cara veterano, né? E a última rodada, com certeza o Real Madrid passa em primeiro. Vai ser um jogo, assim, de muitos gols, acredito eu, no RB Salzburg. E o Al Hilal passa em segundo, cara. Não tem como o Pachuca não aguenta com o Al Hilal. A gente já tinha, né, até comentado que de fato seria Real Madrid e Al Hilal no primeiro episódio do Super Mundial. O Al Hilal, ele é um time recheado de craques. E, vai ser jogaço as oitavas de final, porque se a Juventus passar em primeiro, vai ser Juve e Al Hilal. Se a Juventus passar em segundo, vai ser Juve e Real Madrid. E aí, se o Manchester City passar em primeiro, vai ser City e Al Hilal, né? E vice-versa, né? Se o City passar em primeiro, vai ser City e
Real Madrid que seria pra mim o jogo mais interessante das oitavas de final, cara. Eu sei que tem muito jogo bom, mas City e Real Madrid seria algo assim. Te falar, Vitão, dá até uma certa ansiedade. Sim, sim, não, seria épico. Bom, pessoal, a gente encerra aqui o nosso episódio, essa análise aí sobre a segunda rodada e as perspectivas para a rodada final. Acredito, né, meu caro amigo Piu Piu, que a gente volta aí para analisar quando estiver definido os confrontos de oitavas de final, Sim. né? Até porque tudo acontece muito rápido, a gente está gravando outros quadros, né? E temos a nossa agenda que está repleta de novidades aí. Então, meu caro amigo professor Victor Tâmbalo, agradeço sua participação nesse episódio. Queria que você deixasse um recado aí pra galera, como te encontrar nas redes sociais. Bom, nas redes sociais, é, a gente pode até deixar fixado nas informações aí do episódio. Assim, o que eu queria comentar é o apoio mesmo da galera. A gente tá começando, né? A gente tá começando a se entrosar também, nós dois, né? Como hosters em um podcast. Eu acredito que a gente tem muito que melhorar, vai ficar da hora, vai ficar interessante. Eu vou pedir também um apoio da galera no Prime Sensei, que eu vou trazer alguns episódios. Inclusive, eu tenho alguns spoilers sobre os próximos episódios que eles não esperam. E é isso, cara. Assim, o pessoal, quem gosta de futebol, acompanha aí o Futebol Sem Crise, que vai vir muito episódio bom, muito campeonato bom, né? Depois que acabar o Super Mundial, a gente vai ter o recesso aí da Europa. E aí vai voltar né? A gente vai ter algumas contratações, provavelmente alguns times, porque depois desse Super Mundial, acredito eu que vai ter e principalmente alguns jogadores, igual eu comentei esse do Mamelodi Sundowns, que é o Reiners, que ele é um craque de bola, e sem contar os outros jogadores que vão ficar na mira dos times que tem dinheiro, né? E aí a gente pode comentar também sobre isso, sobre o mercado da bola, enfim, vai ter muito, muito conteúdo mesmo no Futebol Sem Crise e, óbvio, no História Sem Crise. Então acompanha a gente, rapaziada, vocês vão gostar. Tamo junto. Valeu, valeu, muito obrigado, meu querido amigo Victor Tâmbalo. Pessoal, faço das palavras deles as minhas. Só um spoiler, tá? O próximo episódio do Futebol Sem Crise já está gravado, já está editado, já está pronto para ser liberado. Será uma breve história aí da ascensão do Paris Saint-Germain após a chegada aí do dinheiro do Qatar, tá bom? Acho que vocês vão gostar. É uma homenagem aqui do História Sem Crise e também desse quadro Futebol Sem Crise ao título do PSG na Champions League, né? A gente acompanhou a chegada de vários craques, Neymar, Messi, Mbappé, e no final das contas o futebol nos trazendo uma história brilhante, né? Que é o Paris Saint-Germain apostando aí, na verdade, em um time ao invés de grandes estrelas. Bom, galera, ficamos por aqui. Sigam a gente nas redes sociais, sigam eu e o professor Victor também nas redes sociais e estamos ansiosíssimos para revê-los o mais breve possível. Tamo junto, obrigado por gastarem um tempinho da vida de vocês nos ouvindo, valeu! Tamo junto.